Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Botando Bonecos. E estamos no mês de julho, e o mês de julho é o mês do rock. E nós não poderíamos ficar fora dessa. Desde já eu agradeço a sua participação e a sua audiência. Lembrando sempre que estamos não apenas aqui no YouTube, mas nosso podcast também está presente no Spotify. E nos siga também nas nossas redes sociais. No Instagram, instagram.com/botandobonecos, Facebook, nossa comunidade que só cresce, e o YouTube, se inscreva já. E se estamos no mês do rock, nós temos que ter convidados referentes ao rock, e obviamente temos que agradecer aqui ao nosso setor comercial e agendamento aqui, representado por Blumenau, Santa Catarina. Thomas. E aí, pessoal? You want the best, you got the best. Estamos aí, né? O podcast mais quente do YouTube, Botando Bonecos. Tava pensando agora, a gente podia fazer essa arte com a gente com o rosto pintado, né? Ia ficar legal pra cacete. Ou não? Acho pinta de David Bowie. Se for fazer, é David Bowie. E já entrando aqui na transmissão do Botando Bonecos de São Paulo, Léo. Aqui é sexo, rock e rock and roll, mano. Sexo, rock e rock and roll, tá bom. E drogas. Muitas drogas. Muitas drogas? Opa! Coca-Cola é uma droga. Prefiro só a Coca. Tá bom. E pro nosso podcast de hoje, agora sem mais enrolação, gostaria de apresentar a vocês do canal Botando Bonecos, Fábio Stanley. Fábio Stanley, que é da banda Destroyer Kiss. Yes! Seja muito bem-vindo ao canal Botando Bonecos, Fábio. Obrigado, galera. Conheço o Thomas já. Tô tendo a honra de conhecer vocês, aos ouvintes do canal. Hello! You want the best, we got the best. Vamos que vamos. Será agradável passar momentos aí junto com vocês. Tô na área. Cara, que maravilha. Eu vou começar então já perguntando pra ti. A banda nasceu em 1984. Isso. Quem é que teve a ideia assim do pontapé inicial para criar a Destroyer Kiss? Então, o Destroyer, na verdade, é um sonho meu de infância. Porque é um projeto de vida que eu tinha quando eu conheci pela primeira vez. Era muito criança, devia ter uns 6 anos ou 7 anos. Quando eu vi os Secos e Molhados pela primeira vez, que não me atingiu de uma maneira absurda, né? Sim. E então eu fiquei chocado ao ver aquilo, porque me transportou para um mundo que eu não conhecia, que era um mundo de um super-herói representado pela imagem, especialmente do Ney Matogrosso, com uma música espetacular que toca o coração de várias gerações, crianças, vovôs, adultos, adolescentes, inclusive até hoje. Começou ali. Eu não sabia o que era aquilo. Aí não tinha noção do que era aquilo. Eu sabia que era a música que eu gostava, mas aquela foi a semente de tudo, né? Sim. Mais pra frente, bem mais pra frente, tipo, sei lá, tinha uns 14 anos, aí eu conheci o Kiss. Até então eu escutava as músicas de rock no rádio, a gente não tinha muito acesso às coisas, era muito criança, tudo. Escutava Suzy 4, adorava, escutava Elton John, Pinball Wizard, adorava, escutava Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, But I Like It, pirava com aquilo. Que eram músicas que tocavam no rádio, era a única fonte de acesso que eu tinha na época. Nós tínhamos, nem se pensava em ter internet, né? Então, aí quando eu vi o Kiss, eu chapei. Vi a foto do Kiss na capa do disco do Hotter Than Hell. E eu já tive uma entropia, vamos dizer assim, uma identificação muito grande com a imagem do Paul Stanley. Daquela época eu já tinha o olho meio caído,
E a galera zoava comigo, é o peixe, é o peixe. Era eu e uma menina, uma meio gordinha, também tinha o olho caído, a gente ficava meio mal com isso. E eu vi que ele tinha, falei, olha isso, ele também tem o olho caído como eu. Então eu já tive aquela coisa com ele ali, sabe? Identificação visual. Eu vi a capa do disco. Vi a capa do... Eu não sabia o que era aquilo. Eu vi o disco ali passando por uma loja, minha mãe estava comigo. E pirei naquilo ali. Depois, mais pra frente, eu consegui comprar aquele disco. E foi uma bomba atômica na minha cabeça. Me identifiquei demais com aquilo. Foi passando o tempo e eu já queria montar uma banda, já queria tocar, mas eu não tinha a menor ideia de como. Aí eu tentei montar uma banda, eu devia ter uns 14 anos, chamava Tormento Cósmico, era baseada no Made in Brasil, que era o que eu tinha de acesso aqui na época, né? A banda não deu certo. Nem comecei, a gente nem sabia tocar, era só uma, vamos chamar assim, né? As bandas de garagem? Nem garagem era, não tinha nem garagem. Eu fazia anúncio pela revista Pop, vinham músicos, todos eles melhores do que eu, porque eu não tocava nada. Eu era, vamos dizer, o fundador de uma banda que não existia, né? Mas eu acreditava que tinha. Tinha até nome, a banda chamava-se Tormento Cósmico. Eu queria fazer algo parecido com o Made in Brasil, que eu era fanático pelo Made naquela época. Vamos ao Kiss, pra gente não desvirtuar muito. Bom, a banda não deu certo, claro. Já não passou nem da primeira reunião. E aí eu vi o Kiss num programa chamado TV2 Pop Show. Me perdoem o termo, amigos e amigas ouvintes. Aí fudeu. Aí paixão à primeira vista, teve jeito. Aí foi a semente como uma bomba, sabe? A hora que eu vi o Gene curvado, o Paul Stanley se mexendo com aquela energia toda, o Ace e o Peter, quem me chamou muita atenção foi o Gene e o Paul, de primeiro, assim. Aquele famoso clipe Rock and Roll All Night, Come On You Love Me. Falei, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Então eu tinha uma agonia, uma urgência, uma vontade incontrolável de fazer aquilo, mas era um sonho completamente distante. Era como uma utopia, e era uma utopia mesmo, aquilo para mim. Não tinha a menor ideia de como fazer, não tinha a menor ideia de com quem fazer e de como começar. Não tinha meios para aquilo, mas eu tinha muita vontade daquilo. Então o que acontece? Nessa época eu estudava, estava acho que no primário, que a gente chamava na época, já para ir pro... Não estava no colegial ainda, não. E eu levava o disco do Kiss comigo. O Kiss era como se fosse um psicólogo para mim. Depois comprei o Hotter Than Hell, comprei o Destroyer, comprei o Alive 1, todos fora de sequência. O que saía aqui eu comprava. E o Kiss era a minha companhia. E nos momentos de agonia, nos momentos de solidão que eu tinha, de adolescente, às vezes chegar para falar com uma menina, não tinha coragem. Eu me valia do Kiss para tentar ter uma coragem para fazer alguma coisa. Quando eu era suspenso ali eu vinha pro Kiss. Então o Kiss era a minha companhia. Sim. E aquilo cresceu comigo. E eu tinha muita vontade de fazer aquilo, recriar aquilo. Os anos foram se passando, eu fui crescendo, ficando adolescente, e aquela vontade se solidificou. Então chegou um momento que eu pensei, eu vou ter que fazer um anúncio, né? Para poder fazer isso, para poder arrumar alguém para fazer isso. Na verdade eu queria mostrar aquele show, não era montar uma banda cover, porque eu nem sabia que tinha esse nome, não existia esse nome cover, não tinha ninguém que fazia aquilo, ninguém que tinha banda, cover de outros ou imitava outros. Mais pra frente eu vinha saber que tinha um Beatles, Forever. Estou me estendendo muito. Não, de forma Não, a gente tá quieto porque a gente tá entretido mesmo. Pode mandar bala. Eu tô traçando uma linha do tempo aqui contigo. Legal. É que esse começo é meio marcante, né? Justo. Mas pra gente sintetizar. Aí chegou um ponto, já era 89,
83, 82, 83, ainda muito novo, tudo. Eu falei, como é que eu vou fazer? E eu tinha contato com músicos daquela época que já eram precursores de grandes bandas de heavy metal, tipo, eu conversava com o Ivan, o André, que depois montaram o Dr. Sim, eles me estimularam. Uhum. Conversava com o Marcos Patriota, a gente tocava junto. Marcos Patriota era guitarrista da banda Árpia, que depois separou, acabou, aí começou, foi uma dissidente, começou o golpe de Estado com o Elcio, com o Catalau, com o Zinner, com o Nelson, o China Lee, já tinha o salário. Começava a andava com essa galera. E todos falam, meu, é muito difícil fazer isso. Como que você vai fazer? Eu falei, não sei, mas eu tenho que fazer. Não que eu convidasse eles para fazer, porque eles eram músicos assim de trabalho próprio, mas eu comentava, né, sobre isso. Até que veio o anúncio do show do Kiss pro Brasil. Quando teve o show do Kiss pro Brasil, no hotel, lá estava todo mundo que mais pra frente iria fazer parte desse caminho comigo. Lá estavam os malucos que começaram a banda comigo. E também estavam aqueles que iriam me encontrar mais pra frente na estrada. Todo mundo ali no saguão do Hilton Hotel, na vinda do Kiss. Quando o Kiss foi embora, ficou aquela onda do Kiss aqui no Brasil. Facilitou porque ficou efervescente a coisa, né? Isso foi em 83? 83. No Morumbi. Quando o Kiss veio pra cá pela primeira vez, no Morumbi. Uhum. Tiraram a maquiagem, a gente não gostou nem um pouco. Foi meio que um choque, embora eu tenha visto eles sem a maquiagem, o que foi um choque enorme pra mim, mas isso a gente fala depois. Aí vamos falar do começo, indo pro começo da banda. Eu já tava a ponto de fazer um anúncio. Quando eu conheci uma galera, pessoal lá da Lu, que fazia isso por hobby, eles já tinham as fantasias, faziam ali, eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa galera. E a gente se juntou. Então se juntou um grupo que fazia aquilo muito bem feito como hobby, muito bem feito, era perfeito com as fantasias, e juntou um cara que queria fazer daquilo um projeto de vida. Aquilo não tinha como dar errado, naquela época pelo menos, não tinha como dar errado. Juntou o pão com manteiga, juntou o café com leite, e foi ali que começou. A gente começou fazendo shows com playback. Uhum. E foi. Agora, bom, eu posso contar de lá pra cá. Agora eu não quero interromper vocês. Não, eu vou. Não, claro. Pontuais. Eu já quero até emendar aqui a pergunta. Eu tava te ouvindo e fiquei muito curioso com relação até para situar essa geração mais nova, né? Que sim, hoje a gente fala que eu comprei um LP do Kiss que você estava comentando anteriormente, mas tenta mais ou menos sintetizar para o pessoal, essa geração mais nova, a dificuldade que se tinha em conseguir um LP. Hoje em dia é tudo muito tranquilo em você ter, mas naquela época você ter um LP do Kiss não era o tipo de coisa que você encontrava em qualquer lugar. Realmente era muito difícil. A galera mais nova, até aí os talvez 20 anos, não tem ideia do que era Jurássico. Eu faço até às vezes um exercício de imaginação, porque a gente que tem viveu aquilo, nós crescemos vendo o desenvolvimento de uma máquina fotográfica, onde você tem que obrigatoriamente comprar filme, mandar revelar, torcer para que não queime nenhum filme, pagar pela revelação e buscar depois, e dar graças a Deus que não queimou nenhum, e torcer para que seja revelado logo. A gente vem de uma geração onde se tinha máquinas de datilografia, sim, onde se tinha telefones discados, sim, onde você tinha muitas vezes não era só disco, né? O disco eu vou falar já, para não fugir da pergunta, mas para a galera se situar, não era como hoje. Então você tinha que usar uma linha de escada, você tinha que, às vezes, ir no orelhão, comprar aquelas cartelas de ficha, ficava aquele pi, 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 avisando você que a ficha. É verdade. Você alugava a linha telefônica, você tinha que declarar a linha telefônica seu imposto de renda. Caro. É verdade, era caro. Era caro. Era patrimônio naquela época. Até a década de 90, você ter uma linha telefônica era um patrimônio, era um investimento, né?
Exatamente. Voltando pra pergunta, discos não era realmente fácil. A gente era criança, sabe? Minha mãe tinha que me dar dinheiro pra mim conseguir comprar um disco. Aí eu tinha uma vitrolinha em casa que eu dividia com meus irmãos. Meu irmão mais novo era muito pequeno, não ouvia, não tinha os discos dele. O meu irmão do meio adorava o Ney Matogrosso e tinha que competir com ele, né? Pra ele escutar os dele, pra mim escutar os meus, do Kiss. Aí meu pai tinha os discos clássicos dele, que ele queria escutar, era desse jeito. Pra você comprar um disco, eu dei graças a Deus o dia que abriu uma loja de disco, né? Aqui na Moca. E minha mãe me levou. E lá que eu comprei o disco do Kiss. Então não era fácil. Você tinha que ir em um lugar chamado Museu do Disco. Eu nunca fui. Eu já. Como é que eu ia pro centro? Eu já fui. Né? Então, mas depois eu fui. Sim, No começo da... Oi, pois não? Eu fui pra pegar o disco do Benito de Paula pro meu pai. Eu fui, meu pai ia lá. E o prazer de você ouvir um disco, porque você pegava a capa, você tirava aquele plástico, você abria, às vezes tinha aquele álbum duplo, né? Você tinha o disquinho pequeno, que era o mini vinil. Compacto. E esse mini vinil, eu tenho dos Secos e Molhados, com aquela capa clássica das cabeças. Então. Na bandeja, e aí você tinha o prazer em ouvir o vinil, que você pegava o encarte, você ia lendo, você ia escutando aquele som mais grave. As letras. Acompanhava as letras. Então era uma pegada diferente. Você saboreava aquilo, torcia pra agulha não riscar. Você tinha que voltar. Ou sumir. Eu já tive em casa da agulha sumir. Eu ficava tocando, eu falei, caramba. Aí eu fui ver, cadê a agulha? E tinha no cassete também, né? Fita de cassete. Sim. Torcer para não enrolar a fita. Era uma dificuldade, mas era daquele jeito. E tudo era daquele jeito, não era como hoje. Se você não rebobinasse a fita, você pegava multa na locadora. Pois é. A locadora, então, aí já é fita de vídeo, né? Isso, A lendária fita magnética, né? Como a gente falava. Era isso. Justamente. Só uma perguntinha enquanto você tá... Claro. Nessa trajetória, quando você tava tentando fazer uma banda cover do Kiss, em algum momento você chegou a pensar em fazer uma banda cover de outra banda? Porque tinha muitas bandas também famosas, assim, na época, né? Não. Aí algum momento você falou, mano, essa banda que entrou agora é boa, não sei. Algum momento assim você chegou a se cair pra outra banda? Interessantíssima essa pergunta, nunca me perguntaram isso. Muito interessante. É curioso, nunca perguntaram. Eu nunca tinha pensado nisso e agora você me fez relembrar. Realmente. Porque a época do Kiss tinha o Twisted Sister, tinha muitas bandas boas. Não, tinha banda que a galera pirava. Tinha o Twisted, tinha o Quiet Riot, que era uma loucura, a galera adorava. Tava entrando o Motley Crue, a galera pirava com o Motley Crue. Tinha outras coisas que não era tão hard rock, a galera curtia ZZ Top, tinha várias. Cara, ZZ Top é muito foda, cara. Eu curtia. Tinha de tudo. É o Black Sabbath, isso. Então, Sabbath. É por isso. Isso porque eu falo, porque, mano, tinha muita. A galera agora vai saber que eu sou velho. Mas, meu, então, tinha muitas bandas. Tinha Black Sabbath, por exemplo, também era uma banda na época que tava bombando, velho. E assim, é por isso que eu pergunto, porque você em nenhum momento escutou uma outra banda e chegou a se recair e falar, mano, essa banda tá ficando muito boa, velho. Não vou dizer por quê. Nunca me passou pela cabeça. Porque minha ideia não era montar um cover. A ideia das pessoas é, velho, vamos fazer um cover aí, velho. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca tive essa ideia de montar um cover. A minha ideia era outra. Embora seja um cover, mas não era a minha intenção fazer cover. A minha intenção era recriar uma peça de teatro como se fosse um musical. Era eu fazer... É um pouco diferente de você simplesmente cair pro cover. Bom, esse cover deu certo, agora não, agora eu vou fazer um outro cover. Esse cover aqui vai dar mais dinheiro? Não, agora eu vou fazer outro cover. Não. Nunca foi essa a minha ideia, nunca. Você queria fazer uma adaptação, não uma cópia, isso? Não queria recriar. Eu queria... O fundamento de tudo isso era eu mostrar para a plateia aquele show que eu pirava, mas eu fazendo.
Que é o sonho de todos os caras que tocam música, vai, isso é verdade. Eu queria fazer aquilo, mas é um pouco diferente, porque eu não queria fazer aquilo sendo reconhecido como Fábio. Eu queria fazer aquilo, as pessoas vendo que tinha alguém por trás fazendo aquilo, mas não precisava saber que era eu. Eu queria mostrar aquilo, juntando com a minha vontade de tocar rock e estar no palco. Então eu nunca tive pretensões, embora recebi diversos convites ao longo da carreira, de fazer um som próprio. Tenho minhas músicas próprias, a qual já fiz para várias namoradas, para minha ex-namorada, ex-esposa, faço hoje em dia músicas próprias, vou fazer um clipe aí, mas não tenho essa pretensão. A minha ideia qual era? Era mostrar como... Pega Hamlet, pega uma peça de teatro, Hamlet, por exemplo. Aquela peça tem começo, meio, fim, ato 1, ato 2, ato 3, ato 6... Tem um momento desse ator, um momento daquele ator. Você tem uma sequência ali, ó. Aquele é o show do Kiss, é aquilo que eu queria fazer. Com todo o figurino, com todas as falas, e claro que tem a música. Então, a minha ideia era aquela. É completamente diferente de fazer um cover comercial, fazer um cover por conveniência, ou fazer um cover que pudesse me dar mais dinheiro, ou fazer um cover a qual eu fosse conseguir fazer daquilo uma escada para poder subir para um outro patamar. Não, absolutamente. Até porque naquela época não tinha nem esse nome cover. Eu nem sabia o que era cover. E quando você chegou a se tocar que realmente você estava fazendo era um cover? Quando assim, você começou uma banda, aí um momento você falou, cara, eu tô fazendo cover de Kiss mesmo. Até quando então eu não percebia, a gente não percebia, porque só tínhamos nós fazendo aquilo e durou anos. A gente era quase que artista de circo. Então era curioso, era muito difícil, mexe com a cabeça de um adolescente. A gente tinha reações absurdas. Imagine você o seguinte, você está aqui hoje, você é um adolescente, menor de idade, 2 meses depois disso, você está fazendo um show para 3 mil pessoas, passando por um corredor de segurança, a galera querendo te agarrar, dar para você, te beijar, rasgar tua calça, gritando, e a gente não era nada. Nada. Não, isso é verdade. Semana seguinte, isso mexe com a cabeça do adolescente. Na semana seguinte, você não consegue entrar num táxi porque o táxi tem medo de você. Aí na outra, as pessoas te acham que você é um ser enviado do espaço, que você é um demônio. Então perguntavam para nós assim, o que são vocês? Não quem eram vocês. Muito prazer, quem são vocês? Não, é o que são vocês. Então, a reação que tínhamos era parecida com a reação que o Kiss tinha. Era total choque. Então a gente era tido como artista, quase artista de circo. Junto com anões, o mesmo empresário que vendia nosso show. No começo eu consegui um contato com o empresário, o grande João Lopes, não sei se está vivo hoje. Trabalhou com o Supla tinha o Tóquio naquela época. Trabalhou com o Ursinho Blau Blau, daquele lá, Silvinho, aquela banda, Ai, blá, blá, blá. É o Silvinho. Eu sei. Ele levava. Ele não quer. Pode ir. Tá bom, Léo, obrigado. Tudo. Então a gente era uma atração também. Quando eu fui me dar conta, anos depois surgiu o U2 Cover, já com esse nome. Então, assim, se tinha bandas cover naquela época, a gente não conhecia. Eu sei que esse nome eu não conhecia, não tinha esse cover, não tinha essa ideia de fazer cover. O que tinha era bandas que faziam várias músicas, né? Era chamada aquelas bandas de baile, que tocava cover geral, tocava vários sucessos, né? Mas um específico não tinha. Então, essa visão de velho, vamos fazer um cover aí, velho. Não tinha. Não tinha. Com isso aí, eu preciso perguntar, desculpa, Léo, rapidamente, eu preciso perguntar. Porque eu tava vendo no site de vocês aqui que vocês foram
para televisão, obviamente, com essa trajetória de 6 anos. E eu vi aqui um nome de um apresentador aqui que eu fiquei muito curioso. Eu queria que você contasse. Eu não sei se foi uma experiência boa ou uma experiência não tão boa, mas eu fiquei muito curioso aqui com o nome de Flávio Cavalcante. Nossa. Flávio Cavalcante era o cara dos nossos comerciais, por favor, não é isso? Nossa, esse foi inesquecível. Esse foi um dos momentos. Eu queria muito que você contasse pra mim a passagem de vocês no Flávio Cavalcante. Essa foi um absurdo. Essa foi um dos pontos mais marcantes da minha vida e da banda. O Flávio Cavalcante foi o seguinte: a gente já tinha ido em alguns programas, tínhamos ido no Barros de Alencar, beleza. Tínhamos ido no Mr. Sam, beleza. Tínhamos ido no primeiro Faustão da nossa vida, que foi o Perdidos da Noite, beleza. E aí tinha o Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante era um cara polêmico. Ele levava abduzidos no programa dele, levava artistas, ele pegava o disco do cara, quebrava no joelho, ele metia o pau, ele era polêmico, ele era terrível. Era terrível. Era um programa polêmico. Era quase um Ratinho raiz, assim, né? Isso, era um programa difícil. Ele era meio agressivo, era nervoso, entrevistas polêmicas. Aí, bom, vamos tentar, né? Vamos tentar, vou. Aí eu fui com uma foto. A gente não tinha release, não tinha. A Lu bateu, a Lu, que era idealizadora junto lá, era a que mais velha, ela que fazia as coisas, ela bancava, ela tinha videocassete. A Lu era maravilhosa no começo. Ela é o ace da banda, lá no começo. Sim. A Lu bateu um release e eu fui com aquele release lá na TVS com uma foto nossa, que a gente tinha tirado. A banda estava bem no começo de carreira para tentar aparecer no Flávio Cavalcante. Eu levei 2 horas para ser atendido para produção. Não fui atendido. Voltei uma semana depois. Preciso falar na produção do Flávio Cavalcante. O que você quer? Nós temos um conjunto que imita o Kiss. Era assim que se falava. Não é uma banda. Nós temos uma banda cover do Kiss. Não. A gente é um conjunto que imita o Kiss. Você vê a diferença. E eu queria ver da gente aparecer no programa. A gente tem um visual muito bacana. A gente já tinha lança-chamas, já tinha cenário, as fantasias perfeitas, explodia a guitarra, quebrava a guitarra, o Abel já babava sangue, cuspia fogo, a gente quebrava tudo. Já tínhamos isso. Era uma equipe de 22 moleques, a garotada, tinha umas meninas junto, a Paty, todas elas ali, era uma loucura. A maioria tudo menor de idade, camiseta, era organizado, a gente era organizado. Tinha já um visual, já fazíamos shows. Aí me puseram para falar na produção do programa. E nem olharam para mim. Eram 4 produtores sentados numa mesa. Aí eu falei, no momento eu disse assim, a gente tem um número que a gente faz o baba sangue, né? Aí eles se interessaram por aquilo, porque era bizarro. Não era. E consegui fechar uma pauta lá. E fomos no programa. Teve uma briga, não é briga, teve um pequeno embate entre nós, dentro da banda, porque eu queria fazer a Kissing Time, que ela tinha refrão, era uma música contagiante, e todos os outros da banda queriam fazer a 100,000 Years, que casava com o número do sangue. Eles estavam certos. Aí no fim a gente acabou fazendo a 100,000 Years. Tanto é que no programa aparece o nome da música não tá como 100,000 Years, tá como Kissing Time. Nossa. Porque como no YouTube tem isso aí. Se você olhar lá, a nossa apresentação tá lá, Kissing Time, porque era a música que eu tinha anunciado que a gente ia fazer, só que a gente mudou de última hora. E fomos. Quando a gente chegou para fazer o programa, a gente pôs tudo que tinha direito. Babou sangue, no meio da apresentação começou a explodir bombas, a guitarra da Lu soltou fumaça, a gente transformou aquele palco num verdadeiro pandemônio. Quebrou a guitarra. Isso tá gravado, tem no YouTube, depois eu até te mando o link. Uhum.
E no meio da música, a gente detonando com aquilo. Bombas em cima de bomba, fumaça no palco. Aquilo era ao vivo, ninguém controlava. E foi. O pessoal os convidados que tinha ali, todo mundo levantando. O Flávio Cavalcante levantou, falou: tira esses loucos daqui. Eu lembro, gritando. E a gente no meio da música, mandando bala lá. E o negócio foi. Quando acabou a música, e ele fez um suspense todo. Antes da nossa apresentação, ele falou: qual o mistério desse conjunto? Porque a gente não mostrava a cara. Não mostrava. A gente vivia essa fantasia, né? Tudo moleque, mas andava de lenço, ia na galeria de lenço. Eu fingia que eu era o Paul Stanley. O Abel fingia que ele era o Gene. A Lu fingia que ela era o Ace. Ela punha uma meia. A Lu era mulher. Põe uma meia para simular, né, ali no meio das pernas, para parecer que tinha um volume ali. Era perfeito o negócio. A gente fazia perfeito. As fantasias. Deixa eu fazer uma perguntinha, né? Só cortando você um pouquinho, desculpa. Pois cara, teve algum momento que realmente, quando você faz cover, você acaba encarnando mesmo a pessoa, que é a ponto de você sair e fingir ser ele. Sim. Teve algum momento, se eu colocasse hoje em porcentagem, quantas pessoas acreditou que você era o Paul e quantas pessoas não acreditou que você não era? Quanto você pode me falar hoje, tantos anos? Naquela época... Não, hoje, em geral. Hoje, como assim? Tudo. Tipo assim, se você chegasse hoje e falasse: eu sou o Paul Stanley e tal, quantas pessoas acreditavam e quantos que não acreditavam? Assim, não tem esse número, mas assim, é difícil eu dizer tantos por cento, mas quanto mais para trás, mais maior essa porcentagem. Porque eu sempre tive a coincidência bizarra de ser muito parecido com ele. Então eu tenho a altura igual, o tipo físico igual. Meu pai é muito parecido, né? Meu paizinho já tá no céu, mas muito parecido com o pai dele. É uma coisa absurda. Não, eu tô vendo sua foto aqui, realmente. O cabelo também cacheado, parece muito. Você parece igual, muito. Dá muita semelhança que eu tenho com ele. Então você parecer com o teu ídolo, você fala: nossa, cara. Então a pessoa confundia mesmo. Agora assim, pra achar que eu era o Paul, o cara tinha que ser meio lunático. Mas no começo, lá atrás, eu fingia que era o cara e todo mundo acreditava. Então, assim, me tratavam como se eu fosse o cara. Era meio louco isso, entendeu? Era louco. Sim, e no final tu foi expulso do Flávio Cavalcante. Bom, voltando pro Flávio Cavalcante. Aí o que aconteceu? Pegou fogo o teatro. Boa! Aí é muito rock, mano. Aí é muito estilo. A gente estourou tudo ali. Então, se você ver no vídeo, tem as bombas estourando e pegou fogo no forro do palco ali, ó. Precisou chamar o bombeiro. A gente foi literalmente expulso. Quase fomos parar em delegacia. A gente só não foi parar na delegacia por uma única razão. O motorista da Kombi, não tinha van naquela época, era Kombi. O motorista da Kombi, que foi buscar a gente e levou de volta, foi muito bacana. Viu que era uma garotada e pôs a gente no carro e levou: vamos embora logo. E foi pra todo mundo embora. Senão a gente tava ferrado, ia ter que ir pra delegacia responder por aquilo. Só que o que aconteceu? Saiu no jornal depois, naquele Notícias Populares, né? No dia seguinte saiu. Nossa, Notícias Populares? Nossa. Notícias Populares. Tava uma matéria assim: turma do rock pauleira, caos maior dos reboots, teatro da TVS. Não era SBT, era a TVS. E aí veio uma ordem do próprio Silvio Santos bloqueando: eu não quero mais esses caras aqui. Ele falou: não quero mais. Vai pra lá. Não volta mais, não quero mais. Aconteceu isso. Tanto é que tinha um outro programa que a gente ia fazer lá, que ele não deixou fazer naquele mesmo ano. E aí só no ano seguinte, em 86, né? Aí um outro produtor ligou e falou: ó, a coisa tá mais calma aqui, vamos armar de novo. Aí a gente armou um outro programa lá na TVS, mas foi bem polêmico, viu?
E passou pro Brasil inteiro, o pessoal me reconhecia na rua, né? Porque todo mundo assistia, né? Passava acho que numa quinta-feira de noite aquele programa. Mas também foi bom por outro lado, né? Porque levou o nome de vocês, né? Pelo bem ou pelo mal, o cara que botou fogo no Flávio Cavalcante, porra. Mas, Carlos, o cara fez o objetivo dele, cara. O show dele foi um estouro, filho. É isso que eu gosto, cara. O rock é isso, tem que fazer um show ser um estouro. Ele fez, cara, literalmente. Sabe o que é curioso? Por mais que ele quisesse, eu me lembro disso na época, por mais que ele quisesse atrações assim explosivas, bombásticas, diferentes, chamativas para o quadro, ele achou aquilo inapropriado. Ele achou a gente inapropriado, porque como se estivesse atentando à segurança dele. Então extrapolou, sem querer, claro, a gente extrapolou o propósito dele da coisa ser bizarra, porque fizemos sem querer. Mas o fato de ter colocado fogo ali, claro que não foi intencionalmente. Sim. Mas ele ficou chocado. Tanto é que morreu um tempo depois, claro que não foi por nossa causa, mas a gente naquela inocência achava que era por nossa culpa. A gente, nossa, será que ele ficou nervoso por nossa causa? E não sei o que lá. Será que foi? Porque a gente foi expulso. Saca? Foi uma loucura. E muita gente falando, né, daquilo. Muita gente. Foi bom porque teve uma divulgação enorme, né? Absurda. Mas vocês foram mais criticados na divulgação? Ou mais assim, tipo, mano, os caras é rock and roll mesmo? Nenhuma coisa nem outra. Não tinha esses termos. O que tinha era uma banda estranha de uma molecada fazendo um negócio ali no programa. Quem são esses caras? Não era esse enfoque, olha, rock and roll, ou então cambada de filho da puta, não era isso. Isso. Não chegou a ter esse foco, né? Não era esse foco, era outro foco. Era quem são esses caras? E pra quem não lembra, o Flávio Cavalcante, ele morreu no programa dele ao vivo, né? Ele passou mal ali. Logicamente, não foi na mesma ocasião, mas ele passou mal ali e ele acabou indo a óbito praticamente ao vivo. Meses depois, aconteceu. Então não tinha esse negócio, assim, era tipo, quem são esses caras? Era uma novidade, era uma atração quase bizarra, era uma coisa assim, quem são esses caras? O que é isso aí? O que é isso? Era esse o enfoque, né? Entendeu? Essa era a pegada, naquela época. Porque não tinha ninguém que fazia aquilo. Ninguém ia com maquiagem, ninguém quebrava guitarra em TV, ninguém fazia aquilo em TV, não tinha, a não ser o Kiss. Sobre a quebra de guitarra, vocês tinham uma guitarra só que vocês quebravam ou vocês quebravam várias seguidas? Porque geralmente eu já vi muita banda falar, não, a gente tem uma guitarra, a gente quebra, depois a gente dá uma remendada nela e vai lá e quebra ela de novo, né? Quando era nos shows, eu remendava. Hoje é diferente, que eu tenho patrocínio, então tenho 200 guitarras aqui, mas enfim. Mas naquela época era difícil. Lembrando que a gente não tinha dinheiro. Sim. A gente não tinha recursos, zero. Não tinha quase nada, né? Minha mãe tinha que deixar eu fazer as coisas. Naquela época era assim. Fábio. Eu tinha que ter permissão da minha mãe ela só deixou. Uma coisa importante que eu tenho que contar aqui, né? Só me deixou fazer isso lá naquele começo com a condição que eu não parasse de estudar, porque senão não ia poder fazer. Se você largar o colégio, você não vai fazer isso. Fala, não, pelo amor de Deus, não tem, pelo amor de Deus. O que é isso? Você tem que estudar. Então eu só tinha a permissão da minha mãe com a condição de que eu estudasse. Então eu tinha que estudar. E o que tu me falou quando tu botou fogo no Fábio Cavalcante? Tipo, menino, o que você fez ao vivo? Por sorte, eles já estavam dormindo. Eu lembro até hoje, cara. Passou bem tarde da noite. Por sorte, eles estavam dormindo. Mas sua mãe ficou sabendo depois. E aí, como foi a reação? Eu não recordo qual foi a reação, mas eu lembro que eu era um inferno. Eu tinha resistência de tudo que é lado, cara.
Eu tinha resistência de tudo que é lado, não era brincadeira, sabe? Era muita gente assim, pedindo, falando inclusive assim, mas como? Você vai num programa desse imitar um outro, você tá lá, por que você não vai por si próprio? As pessoas não entendiam isso. Mas pô, você tá lá, e por que você vai lá para fazer uma imitação do Kiss? Não entendiam que eu tava lá porque eu tinha um propósito anterior mais genuíno. Então é uma dificuldade assim de todos os aspectos. A gente naquele começo, a gente desbravava as coisas. Não é como hoje. Não é como há um tempo atrás, que é fácil. Hoje o cara se pinta, sabe? Vai lá, põe uma maquiagemzinha qualquer. Já virou o cover oficial. Eu tô cheio de ver isso. O cara se auto-intitula o cover oficial, faz qualquer coisa lá, pronto, acabou. Põe uma roupinha, hoje é fácil. Você dá um Google, como fazer a maquiagem. Qualquer um faz, qualquer um compra, qualquer um. Até o Dini já ensinou como é que faz, né, Fábio? Tem aquele vídeo tutorial fazendo na Sophie, né? Então você tem over, hoje a coisa tá over, você tem over information, tem excesso de informação. Naquela época era o contrário. Mas mesmo assim, por mais que hoje seja fácil, mano, bandas igual a de vocês, cara, não tem. Mano, vocês estavam na luta, cara, é muito diferente, cara. Vocês estavam numa época que era totalmente diferente de hoje, cara. Eu sou dessa época também, né? Eu sei como é. Realmente, cara, era difícil, cara, era tudo difícil. E assim, eu acredito, pelo que você tá me falando, eu acho que você teve meio que um reconhecimento por essa luta. Essa luta, acho que no fim, não sei, posso estar errado. Mas essa luta no fim teve um final feliz ou não? Tá tendo, porque eu fico até emocionado às vezes com o reconhecimento que eu tenho, né? Sim. Porque eu sou muito valorizado por ter... Eu nem imaginava que ia chegar nesse ponto um dia. Eu nem imaginava que a gente estaria pavimentando... Claro que nós não criamos o cover, mas nós pavimentamos um caminho que se tornou uma tendência. Então a gente ajudou muito a pavimentar esse caminho, a solidificar esse caminho, porque eu nunca desisti. Eu já estive sozinho 2 ou 3 vezes, remontei a banda, nunca desisti em momento algum. Então eu fico até às vezes muito emocionado e feliz de ver que o meu trabalho no decorrer dessas 3 décadas e meia é muito reconhecido. A galera tem um respeito, um carinho de todas as vertentes, sabe assim? Todas as entrevistas que eu concedo, todas as coisas, há um reconhecimento em relação a esse pioneirismo meu lá do começo. Há um reconhecimento em relação à perseverança que sempre tive ao ponto que o Destroyer chegou. Só uma pergunta. Em algum momento você pensou em desistir? Em algum momento você foi até o fim? Nunca. Por uma razão. Não é por causa do Kiss. Sim. Eu sou egoísta. É por egoísmo. É um egoísmo saudável, meu. É porque eu quero estar lá fazendo aquilo. Então o Kiss não... Pois não. Pode falar. O Kiss não precisa do Destroyer. O Kiss não precisa do Fábio Stammer aqui na Moca, no Brasil, para lhe fazer homenagem. Então a banda não é uma homenagem ao Kiss. A banda é uma expressão de um sentimento enorme. A banda, na verdade, é isso. É uma expressão de um sentimento muito profundo, a qual eu não consigo fazer sozinho. Eu preciso de outros 3 para fazer, lógico, que nem sempre tem o mesmo pensamento que eu. Isso eu tenho que deixar claro, não tem o mesmo pensamento que eu, mas são músicos muito bons, excelentes no palco, excelentes, profissionalíssimos, mas nem sempre todos na banda têm a mesma visão que eu tenho da coisa, porque também é impossível. Não começaram fazendo isso e tem outra visão das coisas, mas consegue executar muito bem. Então eu nunca pensei em desistir. E motivos para desistir já tive vários. Sim. Mas nunca pensei em desistir. Da banda original de 84, todos estão até hoje ou não? De forma alguma, só eu.
Você é o único da banda original de 84. Sim. Quantas formações teve até agora? Só pra galera. Só pra galera ver que não é fácil mesmo, né? Pra você ter uma ideia. Foi trocando, foi trocando. Eu tô escrevendo o livro, né? No livro eu tô contando tudo isso. Mas foi trocando. A gente já teve uns 4, 5 Genies, uns 10, 11 Aces, uns 15 Peter, ou 8 Peter, saca? Foi trocando bastante. Tem um que tá comigo já, porque a banda tem 2 fases, né? Sim. A primeira fase, a fase inicial, que era um projeto teatral onde a gente não tocava ao vivo. Nem tinha por que tocar ao vivo, não tinha motivo e nem demanda para isso. A gente fazia mais sucesso naquela época do que muita banda que tocava. Então a gente começou por 7 anos só fazendo show, não tocávamos e cantávamos ao vivo. Era o espetáculo no playback. E depois a gente passou a tocar e cantar ao vivo. Então teve um que ficou um bom tempo comigo, ficou 12 anos, foi o Antônio. Tem o Léo que tá mais tempo, né? Tá na bateria, tá 20 anos comigo. Atualmente tá o Jota, que já tá 8 anos, que é o Gini, tá o Lucas, que tá há 4 na formação atual, né? Sim. Mas eu já fiquei sozinho umas 2, 3 vezes, tive que remontar a banda do absoluto zero. E consegui, graças a Deus. Já faz 8 anos que o Antônio saiu? O quê? Já faz 8 anos que o Antônio saiu? O Antônio saiu no final de 2012. Quando é que rolou essa virada de chave, assim, tipo, talvez se cantar ao vivo seja uma pegada melhor do que a gente apenas fazer o playback? Quando então, vocês se sentiram prontos, assim, não, agora eu acho que a gente pode fazer isso, ou então a gente consegue fazer e é mais negócio? Não foi intencional. Não foi jogada de marketing, mas foi providencial, não foi um planejamento. O que foi o seguinte, a gente estava numa crise naquela época, final da década de 80, 90, vai. A gente estava vivendo uma crise na banda. O Abel e a Lu, que eram os fundadores aí junto comigo, naquela época, estavam numa crise. E o Abel tinha saído, a gente estava sem Gini. E vai achar um Gini. Ainda tinha demanda para se fazer show daquela maneira. Aí apareceu o Antônio. Por quê? Porque a casa da Lu era como se fosse um ponto de encontro. Gravitavam artistas, jornalistas, atores, músicos. A galera não saía de lá. Era um ponto de encontro 24 horas por dia. A gente tocava entre nós, eu já tocava, né? Já cantava, a gente já brincava de tocar, tudo. Tocava por diversão. Aí apareceu o Antônio. O Antônio já tocava e ele fazia parte de uma banda, a banda Fungus. Ele viu aquilo, ficou fascinado, falou, nossa, que demais. Aí a gente começou a tocar junto, né? Ele apareceu lá, legal, e aí tudo bem? Tudo mais, era mais um para tocar. Só que, quando eu tocava igual um doido, eu me mexia, fazia igual o Paul Stanley, mesmo nos ensaios, né? Eu não ficava parado, porque eu encarnava aquilo de uma maneira que eu amo fazer isso até hoje. Então, tocava me mexendo. E ele falou, nossa. Aí ele chegou pra Lu e falou assim, quero montar uma banda com aquele doido lá. Com aquele Celso, né? Celso era um guitarrista que tocava pra caralho, 1000 vezes melhor que eu. Aquele cara doido, falando, que Celso, não é? Com aquele louco lá que se mexe pra caramba, aquele tal de Fábio. Mas como montar a banda? Eu quero montar uma banda, a gente fazer a banda tocando. Mas como? A gente tocando? Mas como? A gente tava precisando de um Gini. Nós estávamos precisando de um Gini. Eu tinha conseguido um Gini, que era um amigo meu, mas ele não encaixou. Ele era a cara do Gini, mas não encaixou. E a gente estava precisando de um. E o Antônio estava disposto a fazer aquilo. Só que ele falou, vamos fazer tocando. Eu falei, puta, cara, tocando, nós vamos ter muito mais trabalho. E outra, não há necessidade. Você vai mexer em time que já está ganhando. Resumindo a missa, ficou meses insistindo comigo. Os dois.
o Abel e a Lu e o Antônio. Meses e meses e meses insistindo. Até o dia que eu topei. Quando eu topei, a Lu, por alguma razão, brigou com todo mundo ali, tal, resolveu, ficou indignada e sumiu, foi embora para Campinas. Pegou as coisas, foi embora, só ficou minha fantasia, minha guitarra, mais nada, levou tudo embora, brigou com a gente, sumiu, mudou de vida. Me vejo sozinho com o Antônio. Isso 91 para 92. Aí nós tivemos que remontar a banda do zero, só que aí tocando. Aí eu tinha uma outra visão. Bom, vou começar a fazer aula de canto agora, porque na época eu cantava usando a garganta, né? Ficava rouco, isso não é impossível, você não pode fazer isso. Mas não tinha noção, não tinha técnica nenhuma. Ficava rouco, da terceira música, cantava tudo errado, não tocava muito bem. Falei, bom, agora eu tenho que me preparar para isso. Comecei a fazer aula de canto com a grande Regiane Toledo, minha amiga até hoje. Eu lembro até do... Os exercícios, né? Eu tenho um colega meu que é vocalista, ele já me mostrou. Eu já vi esses exercícios. Famosos exercícios, o famoso apoio no diafragma. Só uma observação. A primeira vez que eu vi meu amigo fazendo isso, que ele foi cantar, não lembro aonde, ele começou a fazer isso, eu olhei e falei, mano, tá passando mal? Juro que eu não sabia. Eu olhei pra ele, mano, você tá passando mal? Não, ele falou, não, isso é exercício, cara. Porque você tem que fazer antes de cantar. Louco, né? Todos os exercícios de canto são meio bizarros. Quem vem fazer, fala que o cara ou tá cheirado, ou tá louco. Nem me fala. Sabe, umas coisas meio. Você faz. Mas é complicado, mas é bom, né? Mas assim, aí voltando pra lá começou a segunda fase da banda. Eu e o Antônio, totalmente do zero. Só que tocando, né? A gente teve que remontar tudo com as duas preocupações, a cênica e a musical. E achar outros músicos, né? Só tinha nós dois, literalmente. Aonde vocês chegaram, certeza que vocês chegaram a conhecer a banda aqui pessoalmente, né? Vocês chegaram a conhecer eles pessoalmente? Sim, conhecemos. Mas numa época onde era proibido, né? Não em aqueles Kiss Cruise, que é fácil, que você faz pizza com o Paul Stanley, ou você paga $15 mil, o Dini vai fazer uma música com você. Não nessas pegadas, não. A gente conheceu quando era perigoso, era difícil, quando eles não tinham tirado a maquiagem ainda. Alguns encontros teve, sim. Teve, né? Mas o primeiro encontro que você teve com o Paul, no caso, você chegou e falou, não, eu tô no caminho certo, ou algum momento você chegou e ficou, não sei, cara, se vale a pena? Porque assim, eu vou explicar de novo, vou deixar mais detalhado. Porque tem artista que é o seguinte, que ele é uma coisa no palco e ele é uma coisa totalmente diferente ao vivo, pessoalmente. Quando você viu o Paul pessoalmente, você falou que você tava no caminho certo, ou você chegou e falou, mano, esse cara é um pau no cu, esse cara não é legal, eu não sei, velho. É boa pergunta. A única coisa que eu nunca curti muito no Paul Stanley, foi quando ele exagera muito em gesto afeminado. Eu não tenho problema nenhum com nada, mas quando a coisa é muito fora do gráfico, em qualquer circunstância, um perfume muito forte, um cara que grita muito, ou um cara que fala muito baixo, ou um cara muito afeminado, ou um cara muito metido a machão, qualquer excesso me incomoda. Né? Exato. Os extremos, no caso. Isso. Extremos me incomodam um pouco. Então, as únicas decepções que eu tive com ele foi, nesse ponto de vista, um lado muito feminino, eu não curtia muito aquilo. Mas aqui isso é irrelevante perto do quanto ele simboliza para mim. Pessoalmente,
Comigo, ele foi meio arredio. Ele não foi, porque a gente estava num momento que tinha uma multidão e só eu e ele ali. Ele me deu uma atenção de 2 minutos, porque eu mostrei a foto da banda para ele. Ele parou, ficou aficionado com aquilo. Na época que eles estavam para voltar com a maquiagem, né? Mostrei uma foto da gente com maquiagem. Ele ficou fascinado, olhando. Ele olhava para mim, olhava para a foto, olhava para mim, olhava para a foto. Ele não perguntou quem é teu pai? Pai, podia, né? Podia. Boa, hein, boa. Mas eu não tive um contato muito amigável com ele. Também para mim não muda. Porque se ele tanto tivesse sido super legal, ou um puta pau no cu comigo, também não ia mudar muito. Eu não, claro que não ia gostar, mas ia continuar. Porque o fato de fazer isso, para mim, é como uma cápsula. Sabe, eu sinto como se eu estivesse dentro de uma cápsula. É inabalável esse sentimento que eu tenho para fazer esse negócio, para subir no palco e fazer isso. É inabalável. Até hoje, nada me faz mudar a vontade que eu tenho de fazer. Isso, claro, que tem muita vontade de estar no palco. Então, junta essa pegada com ele, com a vontade que eu tenho de estar no palco, o lado músico, o lado artista, a necessidade de estar no palco, a necessidade de ser reconhecido pelo público. Todo artista tem isso. A necessidade de ter um aplauso, de sentir as luzes, de estar na estrada, de estar naquele momento ali, de cantar, de soltar a voz, de entreter o público. Isso é uma coisa efervescente que não sai de dentro de mim. E é por isso que eu luto. Então, o Kiss é um veículo para mim fazer isso. É o veículo ideal para mim fazer isso. Entendi. É meio que quando o conceito da banda fala maior que a individualidade do artista, né? Por mais que ele fosse um cara que não lhe agradasse, o conceito Kiss, o lance do Kiss, exato, é exato pra ti. Maravilha. É mais ou menos isso. E pelo que você me falou, quando você viu o Paul pessoalmente, ele ficou estupefado pelo fato de vocês se parecerem muito com ele, certo? É isso? Talvez mais pelo fato da maquiagem, porque isso foi em 84. 84. É 94. Ou 94. Vocês foram receber eles no aeroporto lá aquela vez, né, Fábio? Em 94, né? 94 foi no hotel. No hotel, né? 94 foi o seguinte: o Rodrigo Roviralta, a gente já tinha banda, né? Já tínhamos formado a banda, já estávamos fazendo show sem maquiagem, já para estrear com maquiagem. Um puta show no Aeroanta. O Kiss veio para cá em agosto de 94, no Monsters of Rock. E o Rodrigo Roviralta, que era o nosso guitarrista na época, ele alugou um quarto ao lado do Gene e do Paul. E levou o nosso material da banda e mostrou para eles. Pô, que bacana, eu faço parte dessa banda aqui, o Paul e o Gene viram aquilo. Legal, gostaram. Tanto é que publicaram aquilo como única banda cover tributo atuante na América do Sul. Colocaram o nosso nome ali. Numa revista deles, do próprio Kiss, eles falaram da gente. Porque o Rodrigo mostrou fotos nossas. Quando o Kiss apareceu, eu estava ali no saguão do hotel e eu pude encontrar com eles, o Gene e o Paul. Aí eu cheguei perto do Paul e falei: I love you. You are my best idol. Eu acho você demais, tudo. E mostrei a foto para ele. Quando eu mostrei a foto para ele, ele falou: eu já vi essa foto. E ficou olhando para a foto. Era a mesma foto que o Rodrigo tinha mostrado. Era uma foto da gente maquiado lá no comecinho da banda. E ele olhou para a foto, olhou para mim. Olhou para a foto, olhou para mim. Naquele momento parece que o tempo parou. Éramos só nós dois ali. E aquilo remeteu ele a muitas situações. Eu pude sentir isso. Senti que ele foi remetido a outras emoções e situações da vida dele. Ele falou: olha isso. A nostalgia, no caso? A nostalgia, isso. Olha, ele com certeza pensou: olha até onde eu cheguei, quanto que eu estou influenciando outras pessoas. Aqui no Brasil, olha a influência que eu estou tendo, e tem mesmo. E eles já estavam pensando em voltar com a maquiagem, com toda certeza. E aquilo tocou ele de alguma maneira.
Esse momento pra mim foi marcante, cara. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Agora que você tocou, realmente, cara, a fase quando o Kiss tira a máscara foi uma fase que a galera não curtiu muito. Isso é fato, eu lembro disso. Que a galera ficou meio dividida. O que você achou? O que você achou no momento quando eles tiraram a máscara? Quando você viu a primeira vez? Então, eu, pra começar, não aceitei muito a saída do Ace. Aceitei mais o Eric Carr, curti até um pouco mais o Eric Carr. Mas eu não aceitei o Ace fora da banda, não gostava. Eu tentava, pra nós como banda, não influenciava em nada. Porque o Kiss não tinha influência na gente. Pra nós não tinha influência nenhuma. Porque o Kiss tinha a carreira deles lá fora, sem a maquiagem, a gente fazendo aquele trabalho aqui, não mudava em nada. Mas como fã, eu demorei pra... não curtia. Eu sentia falta... Eu curtia o Paul Stanley, só. Curti o lado do Paul Stanley, porque eu sentia muita falta. Eu tentava achar uma coisa bacana no Gene, não conseguia ver. Honestamente, todos os guitarristas fantásticos, mas não era a mesma coisa. Era uma coisa igual a de outras bandas que estavam ali. Então era Bruce Kulick, maravilhoso, tá, mas como ele tem outros 500, sabe assim? Eric Carr sem maquiagem, fantástico. Mas não tem aquela magia do Peter Criss naquele solo da 100,000 Years. Tinha o quê? Tinha o Paul Stanley. Claro que as músicas eram excepcionais, várias músicas excepcionais, mas eu não curtia do mesmo jeito que curtia na época da maquiagem. Nunca curti. Isso é fato. Então, é opinião minha como fã, exclusivamente como fã. Há algumas músicas muito bacanas. Gostava muito do Paul. O que segurava o Kiss era o Paul. Mas eu sinto, pra mim, como fã, não como artista, mas como fã. Certo. Segurava era mais o Paul, e eu sentia muita falta da presença de trevas do Gene. Não tinha aquilo, não tinha o Gene. Aquilo lá não era o Gene. Era qualquer coisa menos o The Demon. O Gene pra mim é o The Demon, é aquela coisa, aquele Gene que a gente é acostumado. Batia a cabeça, babava tudo, né? Quando voltou no Revenge, o Gene começou a voltar, a ressurgir acredito eu, como é que fala naquele disco lá, no Hard in the Shade, já estava retomando, ressurgindo, já era, sabe assim? Aí voltou no Revenge perto, já o Príncipe das Trevas, agressivo, aquela cara feia, carrancudo. Ficar Gene sorrindo no palco, Gene fazendo caretinha, fazendo dancinha, pelo amor de Deus, não gostava daquilo, cara. Ô Fábio, a gente pode ver a época do Animalize ali, né? Animalize, o Crazy Nights, o Asylum, que foi tudo pouco carregou nas costas, né? Os álbuns. Paul Stanley, meu. Era o Paul Stanley. Eu quis, essa época aí não tem como. Paul Stanley, pronto. Os álbuns solos já falam tudo também, né, Fábio? Oi? Os 4 álbuns solos também já falam tudo, né? Foi do Ace o melhor, ou depois veio do Paul, e depois o Gene e o Peter foi o último lá. O álbum solo, mas ainda no álbum solo ainda tinha aquela mágica do Kiss, né? Eu vou dividir uma curiosidade com você agora, como eu fui comprar uma revista com a história do Kiss, que até hoje, mano, é uma história que é muito engraçada. Eu sempre curti Kiss, eu não sou um fã assim tão fanático, mas eu gostava do Kiss. Uma vez um amigo meu chegou e falou: Léo, você sabe o que quer dizer Kiss? Eu, não. É Cavaleiros Ingressados a Serviço de Satã. Eu, o quê? Eu lembro até hoje. Eu virei, o quê? Não, porque sempre surgiu muitos mitos em cima, porque antigamente a gente vivia das revistas. Então não tinha internet, não tinha muito, então tinha muito boca a boca. Aí eu falei, mano, você tá me zoando, velho. Não, Léo, é isso, mano. Os caras são emissários do Satã. Porque tinha muito isso na época do rock que as pessoas confundiam mesmo. Realmente falavam que a gente tinha muito ingressado com. Aí eu falei, não, peraí, vou ter que comprar uma revista. Aí quando eu li a história por que era Kiss, que era referente mesmo a beijo, eu olhei pro meu colega e falei, mano, você quer apanhar agora ou quer esperar depois, velho? Não, curioso que ele falou assim, é do Satã, então agora que eu vou comprar mesmo. Tem até aquela história que eles pisavam em cima dos pintinhos, né, Fábio? Também que falavam que o Gene pintava em cima do pintinho e...
Até hoje acreditam nisso. Pois é. Tem muito mito. Porque geralmente, antigamente, na época, não hoje, né? Mas no começo, as pessoas pensavam realmente que quem curtia rock era emissário de Satã, velho. E realmente, quando falaram que uma vez cavaleiros ingressados a serviço de Satã, foi, pô. Uma vez, quando eu era cobrador de ônibus, eu tava escutando o Kiss dentro do ônibus, entrou duas mulheres lá de uma religião lá e falaram: esse cobrador do demônio! Eu peguei, mostrei a língua pra ela e fiz o sinal do Gini. Tinha muito disso, cara. É complicado. Sempre acompanhou essas loucuras aí. Qual foi a pior situação que você viveu referente a isso? A pior, assim, que você lembra que, cara, não foi legal. Qual foi a pior? Esse negócio de satanismo? Isso. Porque o Kiss, como eles usavam maquiagem, é lógico. Pra quem não sabe, o Kiss usava maquiagem referente a gênero de filme, né? Me corrija se eu estiver errado. Né? Na verdade, assim, teve duas situações meio um pouco desconfortáveis em relação a isso. Foi uma que, no começo, a gente produziu um show em Itu. Nós mesmos produzimos um show por bilheteria num clube em Itu. E aí o padre da cidade, ele fez uma campanha contra a banda, a nossa banda, dizendo que a gente era enviado do demônio, tudo. Aí teve que ir na praça pública, ridículo. Fomos na praça pública lá maquiado para falar pro pessoal que não tinha nada a ver. Era meio ridículo, um absurdo. E aí foi pouca gente no show, a gente tomou um calote não, tomamos um prejuízo grande, porque nós bancamos por causa disso. Ele fez uma campanha contra. Foi desconfortável. Mais pra frente, anos depois, isso tô contando no livro, quando entrou o meu grande amigo Rodrigo Flauzino pra tocar com a gente em 2008. Quando ele entrou na banda, a gente ia mandar fazer a fantasia pra ele. Eu fazia num lugar aqui na Moca, numa loja de fantasias muito grande, e fui naturalmente fazer a fantasia dele lá, né? Já fazia algumas coisas pra mim, era cliente da loja, assíduo. E a dona da loja cismou, não sei se ela tinha se convertido a uma religião recentemente, mas do nada ela falou: não vou mais fazer fantasia pra você, você tem coisa com o diabo. Eu falei: como coisa com o diabo? E aí não mais fazer a fantasia lá, não deixou mais. Falei: mas escute, nós não temos nada a ver com o diabo, eu acredito em Deus, minha mãe me ensinou a ser, sabe, eu sou cristão, eu rezo para Deus, não tenho nada com isso, o Kiss não tem nada a ver com isso, minha senhora. Não tem nada a ver, acredite. Ela não acreditou, ela não quis mais falar: não vou mais fazer a fantasia para você, não venha mais aqui, a não ser que você queira alugar as minhas fantasias e tal. Então foi uma... Falei: poxa vida, né? Isso em pleno 2008. Aí isso, inclusive, coincidentemente, estou contando no livro, né? Estou agora mesmo escrevendo sobre isso, essa passagem. Aí ela me chamou na rua: eu abri uma filial da loja lá na Sena Madureira, toma aqui o cartão, vou fazer a fantasia para você. Eu falei: que bom. Então foram esses alguns entraves, né, em função dessa loucura toda. E o engraçado é isso, é que você vê o Kiss, é que assim, o problema é que as pessoas que não sabem inglês, elas confundem, porque se você pegar a letra das músicas do Kiss, não tem nada a ver com isso. E geralmente as pessoas que não sabem inglês, o que elas olham? Elas olham os caras, olham as atitudes, né? Principalmente o Gene sabe que cospe sangue, cospe fogo. Então é muito complicado essas coisas, né? Pra explicar. Até porque o Gene é o demônio. Sim, né? Sim, ele foi... né? Você tem que saber diferenciar, né? Do demônio do bem e do demônio do mal, né? É um demônio que faz ações milionárias, é um demônio que é extremamente honesto, é um demônio que... Pegou um monte de mulher? Ajuda. Sabe, é um demônio extremamente bem sucedido, tem que ver isso. É um demônio, demônio que tem uma língua gigantesca. Gigantesca, mas nunca fez mal pra ninguém. E ajuda muita gente, né, Fábio? Ajuda. O Gene é um dos caras que mais... É um demônio que veio da pobreza extrema. Sim. É um demônio que passava fome,
É um demônio que vendia cactos e cogumelo quando tinha 8 anos de idade, lá no recém-criado Estado de Israel, ao lado de Tel Aviv, no Oriente Médio, um país em guerra, sem infraestrutura. É um demônio que veio junto com a mãe dele, sozinho de lá para cá, se fascinou com o modo de vida American Way of Life, né? Com o modo de vida americano, aprendeu a falar inglês, conquistou o mundo. Então, bom, a pessoa quer ficar com medo desse demônio, acho que tinha que ficar com medo de outros demônios, não desse. Uma pergunta, uma curiosidade engraçada, né? Porque, assim, o Gene Simon, uma coisa que sempre muito chamou a atenção dele visualmente é a língua, né? Que é gigantesca. Teve algum cover dele que chegou a quase a ter isso ou não? De língua grande? Da língua, porque o Jimmy Simon tem uma língua gigantesca, né? Tanto é que é um dos fatores mais chamativos, né, dele. Algum dos covers que passou por ele teve uma língua quase igual, uma coisa similar? Tá falando no caso da nossa banda? Isso. Eu sei que não é um critério... O Jota é meio linguarudo, né? Oi? O Jota é meio linguarudo, né? Não, ele é o contrário, fala pouco. Não, assim, o negócio da língua é uma coisa que você não tem muito o que fazer, né? É como eu sei. O tamanho da cabeça, o tamanho do... Enfim, não tem muito o que fazer. O Abel, nosso primeiro Gene, o que ele fez? Ele cortou o freio da língua, né? Achando que fosse aumentar o tamanho. Doce ilusão. Não adiantou nada. Entendi. Só deixou a língua mais solta. Mas não tinha, não. Não teve nenhum que chegou perto do tamanho da língua dele, não. Isso é fato. Algumas minas... Porque é uma coisa que sempre foi muito chamativa. Sim. Algumas minas, sim. Mas o Genes aí, não. Até agora, não. Você ainda tem contato com algum dos ex-membros da Destroyer ou hoje em dia não mais? Nossa, eu tenho mais contato com os ex-membros do que com os atuais. Converso com todos, praticamente todos. Inclusive porque assim, quando o cara sai da banda é sempre um momento meio tenso na maioria das vezes, né? Mas não é autopropaganda. Mas eu não tenho queixa de ninguém, tem queixa de mim. Uma queixa séria por alguma passada de perna. Então as pessoas, o cara sai, fica aquele carinho. Sempre procurei ser muito correto, muito honesto, transparente. Então eu durmo tranquilo. Já peguei no pé, já tivemos altas discussões, altas brigas, tudo por eu cobrar, por eu estar cobrando alguma atitude de alguém. Mas o cara sabe que não tem ódio ali. E sabe que não é briga por causa de passada de perna. As brigas que a gente teve foi sempre por eu estar cobrando alguma coisa. Ou cobrando para chegar na hora, ou cobrando porque não tem empenho, ou cobrando porque sei lá o quê, mas tudo referente à banda, nada do lado de vista pessoal. Então, quando alguém sai da banda, permanece a amizade. Eu tenho amizade com todos. E digo mais, não só com todos, praticamente todos, com inclusive membros de outras bandas concorrentes. Parece que com essa pandemia eles... não sei explicar porquê, mas demonstraram um carinho enorme assim por mim, cara. Eu sinto claramente isso. Eles são sinceros em falar, o qual eu fico grato. Então, a gente já teve problemas algumas vezes, lógico, a gente é concorrente, ocupamos o mesmo espaço, não tem como, há atritos, mas todas as bandas cover de Kiss aí que tem, os caras têm um carinho por mim, eu sinto isso, e é espontâneo. E os ex-membros, direto, então eu converso com quase todos. Inclusive agora, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo live, né? As lives que a gente tem feito, fizemos 2 assim, vamos fazer as próximas assim. É live com a banda atual, né? Aí eu chamo 2 ex-membros da banda que vêm contar as suas coisas. Então tá sendo muito bacana esse revival aí com eles. Hoje... Pois não. Não, pode, desculpa. Bom, o contato... Oi, fala.
Só fazer uma perguntinha. É assim, hoje em dia, é lógico, o cover é uma coisa já bem dita. Existe uma maneira de você ser um cover oficial? Tipo um cover mesmo oficial? Aí, sabe? Um reconhecimento, assim, da banda. Que fala, por exemplo, no Brasil, quem é reconhecido é nós, o Destroyer. Mas tem um jeito disso ou não? Não, isso é subjetivo. É muito subjetivo. Eu tô cansado de ver. Na boa, cara, eu dou risada disso aí, sabe? Dou risada. Porque o cara se auto-intitula o cover oficial. Esse cara. Sou o cover oficial. Qual é o critério para você ser o cover oficial? Por quê? Quem disse que é o cover oficial e o outro não, e o outro é, e o outro não é? Então, assim, eu questiono muito. Eu acho até meio deselegante, sabe? É bom para marketing. Os contratantes gostam. O contratante gosta de pôr no flyer que ele vai vender o show dele. Teremos aqui o cover oficial. Agora, peraí, por que você é o cover oficial? Porque você cantou e tocou com um membro da banda original? Porque você recebeu uma marcação no Instagram da banda original? Ou porque você recebeu uma citação da banda original? Isso te faz o cover oficial? Na minha visão, quem te faz o cover oficial é o público. Quem faz você ser o oficial é o público. Na minha visão. O resto é marketing, o resto é superfície, o resto é chantilly. É o cara se autodenominar uma coisa que... Pera lá. Então, assim, eu acho que você tem que conquistar o teu espaço. Como? Agradando o público. Eu não faço shows pensando no contratante, no cara que está me pagando. Eu faço show pensando no público. Eu não faço show pensando em mim. Eu faço show pensando naquele cara que pagou para me ver. Não interessa quanto ele está pagando. Se ele está pagando 10, 80, 50 ou nada. Ele está lá para me ver. Não importa se aquele cara é preto, branco, amarelo, verde, viado, não viado, gosta de mulher, gosta de homem, gosta do Lula, gosta do Bolsonaro. Tudo isso eu tenho as minhas opiniões, mas lá não. Lá a gente é uma coisa só. Lá estamos em nome do rock and roll, em nome da arte, em nome do entretenimento. Então eu quero criar uma conexão com aquele cara, com aquela mina que está lá. Então, na minha visão, não é uma coisa que todo mundo pode achar, mas eu, Fábio, tá? Eu acho que quem determina se você é o grande oficial é o quanto você sedimenta o teu trabalho junto ao público. Agora, você ter ali uma competição de bandas, já ganhamos várias. Já ganhamos várias competições de banda. Então, então por isso a gente é oficial. A gente é a primeira banda, é por isso a gente é oficial. Às vezes uma outra banda pode fazer um segmento melhor que o meu. Às vezes uma outra banda pode ter um tipo de trabalho melhor que o meu num segmento. Bom, por isso então ela passa a ser a oficial. Então essa história de oficial, porque assim, eu procuro ser bem honesto e sincero com as coisas, sabe? Me incomoda um pouco o oportunismo e a superficialidade de certas coisas. Então essa questão do oficial, eu não vou negar, eu não posso dizer que não, mas muita gente acha que nós somos. Que bom. Então é mais um motivo, né, para você correr atrás e fazer jus a isso. Não, mas pelo que você me contou, a sua história, os anos, tá lógico, mano. Tipo assim, é o que você falou, não existe um selo oficial. Mas, mano, você tem uma história linda. Desculpa a palavra, mas é muito linda a sua história, pelo que você tá me falando. Ninguém tem. Entendeu? Isso é fato, assim. Ninguém tem. Então, assim, por mais que existem novas bandas hoje, nenhuma tem uma história ou tem um tempo igual ao seu. Não. Entendeu? Não. Então é muito. Eu realmente entendo. É o que você falou, não adianta bater um selo numa banda se a banda não tem a história, se a banda não tá lá desde o começo, entendeu? Realmente, você tá certo. A banda pode ter $1 milhão. Ela pode recriar. Tem uma banda nos Estados Unidos, ela fez isso. Não. Você pode pegar um grupo comercial. Não vamos nem falar de Kiss. Certo. Vamos falar de, sei lá eu quem. Qualquer banda aí, que o ouvinte estiver imaginando. Tá. Qualquer artista que o ouvinte estiver imaginando.
Você vai montar um show idêntico àquele. Idêntico. Você tem uma produtora por trás, você vai gastar 1 milhão em cima daquilo. Você vai virar um oficial. Você vê como é subjetivo? Sim. Você vê como é subjetivo? Você tendo dinheiro, você vai conseguir, tendo talento. Aí o cara não canta, vamos supor. Vamos supor que você pega lá uma Lady Gaga. Vai. Com toda a orquestra, orquestração, taraná, barará, e você pega uma mina para fazer uma Lady Gaga cover. Vamos supor que a mina não canta. Ou a Madonna, sei lá eu. Ou sei lá eu, uma Dana Summer. Pega aí uma grande cantora, vai. Vai fazer um cover dela. Tô dando uma suposição. O ouvinte, a prezada ouvinte, pode imaginar nesse exercício qualquer artista que ele deseje, ou que ela deseje. E aí pega ali um produtor, uma produtora que vai transformar aquele cover num grande ato. Aí a mina não canta. Aí ela vai fazer um show onde o cara contrata todo um sistema para fazer uma voz para ela. Ela vai cantar em cima de um playback pré-gravado, ninguém vai perceber. Vai ser extremamente sincronizado, não é a mina cantando, é uma voz parecida com ela, mas vai parecer que é ela. Quem tá vendo vai achar que é ela. Ela tem toda uma produção por trás, o dinheiro comprou. Aquele vai ser o oficial. Aquela mina vai ser oficial do nada. Do nada, em 1 mês, 3 meses, ela passa a ser oficial. Então, você percebe como é subjetiva essa questão? Aí, por outro lado, tem muita gente que se auto-intitula. Eu, na boa, eu dou risada, cara. O neguinho começou faz 3 semanas. Toca de camiseta. Cabelo... O cara vai fazer um personagem lá de Kiss, careca, ou cabelo curto, só maquiagem. Passa amor, né? Ele é oficial. Aí a tia dele, nada contra a tia dele, pelo amor de Deus, maquiou ele ali na sala de carro. Velho, tô fazendo um cover aí, velho. Passa amor, né? Aí ele virou oficial. Um abraço pra tia do cara da cabeleireira Leila. Mais ainda pra tia dele e mais ainda por chamar Leila. Opa! Cabeleireira Leila, cabelos maquiagem. Leila. Da Leila. Ô Fábio, deixa eu perguntar pra você. Inclusive, pela atual situação nossa, você estava comentando com relação às lives, o quanto a live contribuiu pra vocês na divulgação do Destroyer Kiss? Isso deu um fôlego novo, principalmente para essas novas gerações que não estão tão acostumadas ou que não estavam tão acostumadas com shows e com a parte Kiss de vocês. Contribuiu a live? Aproximou os fãs de vocês? As lives que a gente tem feito não são lives de show. São lives onde a gente chama o fã para participar conosco. É a maneira de encontrar ele. A nossa essência está no palco. O nosso melhor é ao vivo. Honestamente. Eu na banda hoje não tenho membros que pensam igual a mim. Pensam o oposto. Mas no palco a gente funciona muito bem. Então hoje em dia estamos com uma formação excelente ao vivo. Então o nosso forte é show ao vivo. As lives que a gente tem feito não são lives de tocar, são lives onde a gente, cada um na sua casa, maquiado, é claro, e a gente chama os... Tem sido bom porque ele se sente importante, né? E a gente delega essa importância para ele de forma espontânea. Todos na banda, isso eu tenho que falar. Todos na banda. Hoje, eu, o Lucas, o Léo e o Jota tratam muito bem o pessoal. Tem muita atenção com o fã, sabe? Tem muita, sabe? Não tem... atende, conversa, é bem bacana, cara. Então tem sido nesse sentido, né? Porque a gente não tá tocando ao vivo. Não tem como, né? Por enquanto, mas não vejo a hora. Eu não era para estar aqui. A minha rotina de sábado é estar na estrada. Na estrada. Então eu não vejo a hora de voltar, não vejo a hora. Tenho dado diversas entrevistas, inclusive agradeço, né? A galera que chama para fazer, o Thomas, meu velho amigo. Você também aí, esqueci teu nome, Rodrigo, né?
Carlos e o Léo. Carlos e Léo. Prazer em conhecê-los hoje, obrigado pela oportunidade, tem sido fantástico eu dar essas entrevistas, mas a minha essência é palco, né? A nossa essência é estrada. Então, assim, tá muito complicado ficar longe disso. E eu não sei quando é que a gente volta, como vai voltar, de que forma. Eu rezo para que volte, no mínimo, eu sei como era antes, igual. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem falei pro Thomas, eu vou falar agora. Eu já vi sua banda tocar, eu sou de São Paulo, né? Cara, vocês são foda. Eu não falei pro Thomas pra guardar essa surpresa agora, cara. Eu já vi sua banda tocar já. Obrigado, que bacana, meu. Já, porque eu sou de São Caetano. Pra quem não sabe, eu sou perto de São Caetano, né? Então você imagina, você é da Moca. Eu sou de São Caetano, então é muito perto. Eu já vi sua banda tocar. Eu já vi, já. Cara, tirando o episódio do padre, qual foi assim a cidade? Lógico, porque o padre a gente vai levar como exceção. Vamos fora da curva. Qual foi a cidade assim a menor cidade assim que você olhou e falou, cara, eu vou ter que fazer um show aqui assim, e tipo, você não botava fé no lugar e o show foi espetacular? Teve uma cidade. Tem muitas cidades que eu nem sabia que tinha no mapa. Tinha uma que isso aí foi. Puta, quando é que foi isso? Meu Deus, não lembro. Acho que foi no fim. Não lembro exatamente o ano. Mas mudou de nome. Ela chamava Rei Congo. Nossa! Rei Congo. No norte de Minas. Norte de Minas. Chamava Rei Congo. Aí mudou o nome pra Rei Jude. Rei Jude. Aí teve uma que nós fomos fazer lá no Rio Grande do Sul, chamava Dois Lajeados. Falei, meu Deus do céu, nunca tinha ouvido falar dessa cidade. O show era num galpão no meio da estrada. Falei, nossa, era totalmente isolado de tudo. Totalmente isolado. Inclusive tem cidades que a cidade é tão pequena. Agora mesmo, por exemplo. Agora mesmo. O ano passado. Não, ano 2021, o ano passado não existiu. Não. O ano 2019, ou 2019. A gente tocou numa cidade chamada Óleo, que a cidade era tão pequena que não tinha nem pensão, nem hotel, não. A cidade tão pequena que é. Ela tem só a praça e acabou. Então, mas o que acontece? A linguagem é a mesma. É muito curioso isso. Você vai tanto num grande centro, né? Uma metrópole central, ou numa cidade minúscula que tem 300 habitantes, a linguagem é a mesma. A galera fala que é a mesma coisa, camiseta do Kiss, já viu a banda na TV em algum lugar, quer conhecer, quer escutar, pedem as coisas, quer tirar foto. É a mesma coisa. Qualquer cidade, nessa daí lá esses Dois Lajeados aí, a cidade era tão pequena que alugaram um galpão de um fazendeiro para fazer o show. E foi demais. Temperatura 4 negativa, a gente lá. Teve uma também, puta merda. Eu acho que o público também se aproxima mais, né? Por ser uma coisa menor assim, o pessoal vai mais empolgado, né? Olha, vai empolgado, porque é novidade, né? Então. Sim. Mas tem muita cidade muito pequena, e aí é legal, cara. Você tá lá, você fala, olha que loucura, onde eu tô. Minha vida sempre foi quase um cigano. Praticamente um cigano. Cada semana num lugar diferente. Então, você não conhece os hábitos, você conhece o palco, o hotel. Às vezes a cidade é tão pequena que não tem nem hotel. Às vezes é tão pequena que não tem nem sequer uma pousada, nem pensão. Mas tamo lá. Aí você tem que ir pra pensão numa cidade ao lado, pra se maquiar. Vai o cara da van, reclama, leva, volta. Sabe? São essas rotinas, né, meio loucas, né?
Mas é fantástico, cara. É uma vida que eu ainda quero continuar levando, se Deus quiser. Teve alguma passagem de vocês fora do Brasil, assim, que você lembre com carinho? Paraguai, Argentina. Paraguai fizemos alguns shows. Faz aí uns 8 anos. Fizemos 4 shows no Paraguai. Fizemos em Foz do Iguaçu. Depois fizemos logo na fronteira com a Argentina. Também foi bacana. A galera doida também. Não, tinha uns paraguaios lá, um casal de paraguaios. Nossa, falo com eles até hoje, cara. Fizeram questão, pegaram a gente, puseram no carro, vamos passear, vamos conhecer a cidade, vamos fazer compra, sabe? A galera, nossa, é um carinho gigantesco, meu. Que é onde você fala, você cria amizade, né? Você cria vínculos. Esses vínculos o dinheiro não compra. Realmente. É muito legal. É muito legal. Eu não me arrependo. Não me arrependo. Assim, é muito perrengue, sabe? Já muito problema, muita dificuldade, perdas, mas não me arrependo de estar nessa vida, sabe? Você falou de perdas, qual foi a maior perda que você teve hoje? Você fala referente à banda. A banda? Referente à banda. A maior perca que você teve, assim que você fala, meu, cara, não deveria ter perdido isso. Puta, cara, a banda. Boa pergunta. Um membro que saiu, uma música, um lugar que você não foi, sabe? Alguma coisa assim que você para pra pensar e fala, meu, sabe? Um arrependimento, a palavra exata é essa. Teve uma vez que a gente foi convidado para tocar num grande evento que ia ter aqui, onde foi um produtor internacional. Ele trouxe 3 bandas das melhores do mundo. Uma banda da Irlanda, um U2 cover da Irlanda, um Queen cover da Europa e um Led Zeppelin cover dos Estados Unidos, os melhores. E chamou a gente para tocar junto no evento. Então era um aniversário da Kiss FM e nós íamos tocar lá no Via Funchal. O ingresso tudo vendido, um puta show, um evento gigantesco que ia ter, isso foi em 2011, 2012, e a gente foi convidado, a única banda brasileira cover convidada a tocar nesse evento. Falei, nossa, né? Só que as dificuldades coincidiu até com a nossa volta do Paraguai. Não deixaram a gente fazer nada, não deixaram a gente usar pirotecnia, deram meia hora de show, ou 20 minutos apenas. A gente tinha que abrir, não podia fazer nada. E nós recusamos a tocar. Nós recusamos a fazer o show. E o cara ficou extremamente indignado. Seus filhos da puta, como é que vocês recusam uma coisa dessa? Tal. Recusamos, porque não, a gente pensou, né? Isso é Kiss, se não podemos fazer o nosso show, não vamos fazer. Aí depois, o cara ficou indignado, cara. E até hoje eu me arrependo disso. Falei, será que foi a decisão certa? Será que não deveríamos ter tido feito esse show sem nada? Fica essa dúvida na cabeça. É a única dúvida que você tem referente a isso. Não, tem outras, mas assim, que me vem na cabeça agora, nesse momento. É essa, né? De arrependimento de algo que eu fiz e achei que não foi bom. Eu não me lembro de nada, porque tudo é muito bem pensado, tudo passa por mim, eu centralizo tudo, procuro agir com um enorme critério. Claro que eu estou sujeito a vários erros, evidente que já devo ter errado, mas se errei foi sem querer, mas que me vem em mente assim, de ter alguma coisa que, puta cara, a gente não fez. Não é isso. Pode ter tido outras, mas no momento não está me ocorrendo. Não, sem problema. Hoje, se você fosse convidado para você tocar alguma coisa que não fosse Kiss, aí, logicamente é fora do teu portfólio, mas que fosse alguma outra banda de rock, que se fosse outro ritmo, você aceitaria o convite? Claro. Nossa, já aceitei, já fiz.
frequentemente sou chamado para fazer. E vou. Tenho uma carreira à parte na banda, mas nunca deixei atrapalhar a banda. Então eu vou, claro que eu vou. Frequentemente me chamam para participações em bandas, com outros artistas, ou fazendo o meu trabalho como Fábio Stanley, ou somente como Fábio, subindo no palco, cantando, claro, sem sombra de dúvida. Vou, lógico, com enorme prazer. Eu não canto só Kiss. Eu canto outras coisas. Eu estou fazendo um trabalho de coaching vocal com uma excelente professora de canto que eu conheci no Faustão, a magnífica Blussy Gulfier. Ela é espetacular. Estou expandindo o meu trato vocal, então, para poder cantar, até cantar outras coisas. Mas claro, lógico, não tenha dúvida nenhuma. Isso independente do Paul Stanley tá fazendo soul, ou não sei de quem, porque eu gosto. Tem música que eu gosto, eu vou fazer. Pois é, Fábio. Claro, a música fala mais alto que tudo, né? Ô, Fábio, agora que tu falasse do Paul Stanley ali, do soul, o que tu achou desse álbum novo dele, cara? Afinadíssimo. Curtisse também? Ele é multifacetado. Oi? Curtisse também? Curti, mas é assim, né? Nem compara com ele no Kiss. Ah, sim. Se ele lançasse isso agora e eu não o conhecesse, seria mais um. Porque é o Paul Stanley fazendo. Isso que a galera tem que entender. É legal porque é o Paul Stanley que tá fazendo aquilo. Não é porque é sensacional. É um novo álbum de soul. Se fosse eu ou qualquer um, vamos fazer um show, vamos lançar as músicas, aquelas músicas ali, você acha que ia vender? Não ia. É porque é o Paul Stanley que tá fazendo aquilo. Aquele negócio, eu acho isso. Vão comprar porque é o Paul Stanley que tá fazendo, né? É lógico. Tem todo um brilho especial porque é o Paul fazendo aquilo. É quando o nome tá acima da música, né? Eu ia falar, é tipo o álbum do Ringo Starr, né? Ninguém conhece, mas putz, é um ex-Beatle, né? Não, então, assim, eu duvido que se aquelas músicas fossem lançadas agora por alguém desconhecido, iria ter o reconhecimento que teve com ele. Não ia. Não é pela qualidade das músicas, é porque é quem tá fazendo aquelas músicas com aquela qualidade. Sacou? Sim. É assim que eu vejo. Só complementando, Fábio, quando eu vi você cantando, cara, eu vou ser sincero, a sua tonalidade é quase igual ao do Paul. Cara, foi difícil fazer isso, cara, porque, cara, é foda, velho. É difícil, sabe, a partir do momento que eu perdi a audição. Aí começou a complicar um pouco. Porque você começa a... Chega um ponto que se você não tomar cuidado, você fica surdo. Grandes artistas, muitos aí, ó, especialmente vocalista, né? Tá surdo. E eu perdi a audição, perdi 60% do ouvido direito. Isso não volta mais. Começou a me atrapalhar. Então eu tenho que cantar usando o fone de ouvido, o in-ear. Você tem que se reeducar com aquilo. É complicado. Mas eu, independente do trabalho auditivo, eu estou fazendo comecei a fazer com essa professora de canto, porque o canto não é só um dom. O cantar é uma musculatura. Então, se você desenvolver... se você nasce com 1,5 metro de altura, dificilmente você vai ser um campeão do basquete. Se você nasce com 200 quilos, dificilmente você vai ser um jockey. Se você nasce com a laringe fechada, dificilmente você vai ser um cantor de ópera ou lírico. Mas você pode melhorar. Então, se você já tem um dom, tem um certo dom, e tem a prática, e, especialmente, tem a vontade, e pior, a força de vontade para evoluir, você tem uma estrada à sua frente. Então eu estou fazendo os exercícios hoje que eu jamais imaginaria. Cara, eu tenho que fazer sentado, senão eu chego a perder o ar, porque sobe tanto ar na cabeça, para você desenvolver um lado que você não tinha
né? Desenvolver um lado mais amplo na tonalidade médio-alta, médio-aguda, super-aguda, que você começa a ficar tonto com aquilo. Porque tem uma grande diferença. Não é cantar com a garganta. Se você vê alguém se esganiçando, o cara lá com as veias tudo aparecendo. Não é bacana. Aquele cara tá cantando errado. O certo é você cantar do jeito certo. Isso é o difícil. Aí você vai cantar sempre. Porque eu tava chegando num ponto que a minha surdez estava me atrapalhando. Para resolver isso, eu tive que desenvolver um outro lado, que é o lado da técnica vocal apurada. E é bem cansativo e é muito intuitivo, porque você não tá vendo. Uma coisa é você fazer um exercício de escala na guitarra. Vamos fazer a escala de Dó maior, por exemplo. Você começa, você está enxergando os teus dedos fazendo aquilo. Você vai fazer um arpejo. Você está vendo o teu dedo, você está sentindo. Sim. Com a laringe, não. As cordas vocais são músculos. Você não consegue enxergar aquilo. Mal você consegue sentir aquilo. Então é muito subjetivo. Sabe, é muito subjetivo. Então, assim, eu preciso ter um cuidado com aquilo. Um cuidado com saber aonde colocar a voz, saber como proteger a voz e lembrar o seguinte: o ouvido tem tudo a ver com a voz. As pessoas não sabem disso. Eu estou cansado de alertar. A banda tem 20 patrocinadores. Nossa banda é pioneira nisso, inclusive, em patrocínios. Temos 20. Várias empresas. Uma delas é a Audicare. Me pegou para trabalhar comigo, que é uma empresa que cuida de ouvido. Ela fabrica sistemas auditivos exclusivos para artistas, para cantores. O dia que eu fui lá, você não faz ideia, tem um quadro só com cantor. Tudo surdo. Acredita? Mas, desculpa a pergunta, mas o problema seu auditivo é referente às músicas, né? Porque geralmente é um barulhão e tal. Isso acabou te afetando com os anos? Ou não? Ou não tem nada a ver? O barulho, né? Um processo progressivo, no caso, né? O barulho, porque eu tô no meio. Você fica no meio. Então, você recebe o som da guitarra do lado direito, da guitarra do lado esquerdo, do baixo do lado direito, a bateria bem atrás e você. Pá, 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 pá. Aí você conta 10, 20 anos. Vai fazer 20 anos isso aí. Uma hora você não vai pro saco. Tanto é que você não vê batera surdo. Você só vê vocalista surdo. O Roger Daltrey tá surdo também, né, Fábio? Quem? O Roger Daltrey lá do The Who? Vários. Um monte. Ué, você vê o próprio Brian Johnson ficou surdo. Sim. Pensei que tu ia falar que era o Roger do Traje a Rigor. Não. Ele tá de boa. Porque vira e mexe também fala a mesma piada que ele tá surdo e tudo mais, né? Mas é mentira, deve estar mesmo. Não deixa de ser uma banda de rock, né? É muito barulho. Então, quando eu fui lá nessa empresa, na Audicare, fui fazer lá minha audiometria lá, para me fazer um protetor auditivo exclusivo para palco. Eu vi um quadro, porque ela falou: todo artista que vem aqui, a gente tira uma foto. Que prazer você. Tirei a foto com ela, com a doutora Kátia Freire. Excepcional. Tinha o quadro lá, 95%. O quadro tinha mais de, 100 fotos lá. Tudo cantor, meu. Então, o bicho pega pro vocal. Então, é por causa do excesso de barulho mesmo. Ô, Fábio, eu falo pra galera. Mas é o ouvido direito que tá ficando surdo? Os dois. Porque aí ia dizer justo o direito. Quem é fã do Kiss sabe, né? Direito... Oi? Quem é fã do Kiss sabe. Isso. Até isso tem a ver. Pra quem não sabe, o Paul Stanley ele nasceu com uma deformidade no ouvido direito, né? Isso. E ele é surdo do ouvido direito. Exatamente. Microtia. Isso. Micropia, sei lá. É isso aí mesmo. Bem informado você.
Ah, eu sou fã, né? Então, ô, Fábio, deixa eu te contar uma curiosidade. Quando a gente se conheceu pelo Orkut, né? Tanto minha irmã começou a te seguir, a aceitar essa solicitação de amizade dela. Aí depois eu te mandei a solicitação de amizade, tu me aceitou, eu conversei contigo, eu pensei... Puta merda, cara, eu tô falando com o Fábio Stanley, cara. Eu já tinha te visto tocando na televisão, coisa lá. Eu pensei, cara, não acredito que eu tô falando com o Fábio, cara. Eu pensei, o cara, é o melhor Paul Stanley que tem no Brasil. Eu acho, na minha opinião, tá, Fábio? Eu acho vocês desumanos. Tanto que quando eu fui no show de vocês, que tu falou assim, tu tá perdendo a audição por causa do... 30 e poucos anos aí já na estrada aí, né? Aquela vez que eu fui no show de vocês em Blumenau, eu fiquei uns 4 dias com o ouvido. No show do Kiss foi... Pra você ver. O show do Kiss foi 1 semana e meia. Pra você ver como fica mesmo. Ô Fábio, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi tocar com o Eric Singer, cara? Pô, foi demais, cara. Ele é um cara loucão, assim, que nem a gente vê nos vídeos, assim, bem gente boa pra cima. Nada. Uma puta de uma simpatia, uma disponibilidade, uma energia. Não parou um minuto, dava autógrafo pra todo mundo lá. A gente foi no mesmo avião junto. Nossa, foi demais. Sim. Ele muito bacana comigo. Eu vi Ele as simpatizou fotos, muito, cara. Ele simpatizou demais comigo. Foi um momento histórico. E o Bruce, cara, como é que foi aquela... O Bruce, eu tive uma participação com ele. O Bruce, eu senti que, quando ele me viu maquiado, falou tipo, puta, ele deve ter lembrado do Kiss. Porque eu cheguei, o Bruce eu tive muito pouco contato. Muito pouco. Com o Eric Singer mesmo, a gente ficou dias junto. Dias. Foi uma maravilha, cara. Extremamente simpático, atencioso, toca pra caralho. Foi muito bom. Espetacular. E tu tivesse também contato com o Gene Simmons, né? E como é que ele foi, cara? Ele é um cara gente boa, que nem a gente sempre vê, assim... O Gene é sempre muito atencioso. O Paul Stanley é mais arredio, às vezes. O Paul Stanley é meio não é temperamental, mas às vezes ele fica meio na dele. Ele fica meio mais quietão, assim, né? O Paul fica meio... O Gene não, cara. O Gene é uma coisa absurda. Ele é muito palhação, sabe? Ele faz piada o tempo todo. E outra, ele precisa daquilo, ele precisa aparecer, ele precisa sentir que ele é amado o tempo todo. O tempo todo. Ele alimenta, ele cultiva aquilo. Todas as vezes que eu estive vendo ele, foi assim. Ele gosta daquela movimentação em cima dele. Eu sou o Gene. É uma coisa absurda. Chama muita atenção. Que massa. Vamos encerrar, pessoal? Pode ser. Pra não cansar o convidado também, né? Exatamente. Eu não quero cansar vocês. A gente... Não, cara. Não, cara, eu vou te ser mó sincero, cara. Tá muito bom, cara. Eu não sou de rasgar seda, não. Se eu não gosto. Obrigado. Não, é sincero. Do Botando Bonecos, tanto é que uma regra que eu impus quando eu entrei é que eu não ia ser vetado. Então, assim, o que eu acho, eu falo. Eu tô gostando, cara, tá muito bom. Só que como eu falei, né, eu não quero cansar o convidado, cara. Entendeu? Tá muito bom, eu acho muito interessante essa parte da história do Kiss, cara. Lógico, eu não sou tão fã como o Thomas, mas, cara, eu sou fã de rock. A época de vocês é a minha época, né? Então, assim, cara, eu tô muito satisfeito por essa entrevista, cara. Muito obrigado mesmo, cara. E muito obrigado pela simpatia, porque, querendo ou não, é assim, tem pessoas que mesmo sendo cover, se acha que tá acima de Deus. Para, tipo aquele cara assim, acima de cover mim. Oficial. Só o Paul, o resto que se foda, né? E, cara, pela sua história, por tudo que você fez, cara, você foi muito simpático, cara. Eu agradeço muito, cara. Muito, cara. Eu fico até, olha... E eu vou te garantir uma coisa, a próxima vez que eu for num show seu, eu vou me revelar, eu vou lá e falar, ó, eu sou o Léo do Botando Bonecos. Eu vou lá falar com você. Vamos, por favor, vamos se encontrar. O Thomas eu já conheço, temos foto junto. Nossa, a gente conversava naquela época, tudo. Vamos lá, não tenha dúvida. Eu agradeço imensamente a oportunidade
fizeram umas perguntas muito pontuais, sabe, muito interessantes as perguntas. Eu gostei da entrevista, gostei do bate-papo. As perguntas foram espetaculares, foram algumas inclusive que eu nunca tinha recebido. Eu gostei e eu agradeço mesmo. Quando passar me avisa, que eu queria também prestigiar, escutar, né? E vamos nos falando, cara. Obrigado mesmo, viu? Obrigado de coração. A gente que agradece, e agradece além do mais de você conseguir e poder contribuir para o nosso ouvinte com informações tão bacanas e tão ricas, porque querendo ou não, você faz parte da história do rock and roll e você conseguiu aqui nessa 1 hora e pouquinho contribuir e de certa forma demonstrar. E eu em vários momentos aqui fiquei imaginando as situações aqui que vocês passaram, com tantas histórias, com tantas passagens, que realmente faz ser uma entrevista muito especial. Situações absurdas. Se fosse pra gente pra contar tudo, né, Fábio? A gente ia ficar acho que um dia aqui conversando, né? Cara, pra você ter uma ideia, eu tô escrevendo um livro, né? Da banda. Então, nossa, não acaba nunca. Porque então não dá pra dar muito spoiler, né? Não acaba nunca. É muita coisa. Bem bacana, muita história, uma vida inteira, né? Pra quem quiser conhecer mais sobre a banda, eu vou deixar na descrição aqui no YouTube ali o site destroyerkeys.com.br. Aí lá tem tudo, né, Fábio? Tem até os shops. O Instagram. Instagram de vocês também, né? Hoje em dia mais o Instagram também, eu posto bastante coisa, então eu tô lá como Fábio Stanley Star, né? Fábio Stanley Star e Destroyer, que será um prazer. Ô Fábio, uma pergunta final. Ainda tem a cerveja de vocês ou já foi tudo? Acabou tudo, acabou a cerveja, acabou a calcinha, só acabou a caneca, acabou as palhetas, acabou tudo. Eu tava pensando em fazer um segundo programa tomando cerveja, agora que acabou tudo. Assim que... Eu tinha pensado que o cara ia pedir a calcinha. Falar, cara, que isso? Pra experimentar ainda, né? Não é muito a minha praia, assim que acabar essa loucura toda, pretendo lançar a segunda leva da calcinha e a sexta leva da cerveja, né? Que a cerveja foi um absurdo, vendeu tudo. Cerveja. Faremos um review da cerveja aqui no canal Botando. Sem dúvida. E quando você terminar seu livro, passa pra gente que a gente vai divulgar com Lógico. Quero mandar uma cópia carinhosamente autografada a cada um de vocês. Faço questão. Muito obrigado. Eu busco em mãos. Eu não me chamo Leonardo. Que bom. Eu busco em mãos. Ô, Léo, venha pro lançamento do livro, então. Ô, Léo, venha pro lançamento do livro, será um prazer enorme. Tem previsão do lançamento? Primeiro eu preciso terminar o livro, né? Eu tô em 2008. É muita coisa, cara. Tô fazendo diariamente um pouquinho. Eu espero terminar esse ano, se Deus quiser. Vai ser um best-seller, porque é muita história, sabe? Ô, Fábio, a loja tá aberta ainda ou não? Até um especial. Oi? A tua loja de informática tá aberta ainda ou tu não dá mais ela? Tá, mas tá devagar com essa pandemia louca. Ó, Léo, vai comprar coisa lá com ele, Léo. Eu trabalho com informática, eu sou técnico de informática. Bacana, amigos, obrigado, viu, cara? Obrigado. Valeu, mesmo. Fábio, gratidão, muito obrigado mesmo. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Se cuidem. Até a próxima, cara. Valeu. Obrigado, valeu. Falou. Tchau. E para você que nos escutou até aqui, o nosso muito obrigado. Cara, que entrevista magnífica com o Fábio hoje. Queremos lembrar você que nós estamos presentes nas nossas redes sociais. No Instagram, instagram.com/botandobonecos, botando com U, bonecos com S no final. Lembrando mais uma vez a você que o Botando Bonecos não é apenas um podcast. Ele é um pacote completo de informações, cultura e análise feito especialmente a você, fã da cultura em geral. Lógico, Botando Bonecos está alcançando um novo patamar. Nos siga também no Facebook. Nossa comunidade no Facebook só aumenta. E, logicamente, esse podcast está no Spotify, na plataforma do Spotify. Nos siga na plataforma do Botando Bonecos no Spotify.
E quem colocar Kiss nos comentários, num dos podcasts, eu vou dar um abraço especial. Ou mandar tomar no cu. Eu pensei que tu ia falar que tu ia mostrar você de calcinha. Fiquei até com medo. Não, não. Eu achei que ia ser aquele negócio do coraçãozinho lá. Se você comentar aqui, a gente dá um coraçãozinho no seu comentário. Não, eu não vou dar. Quem manda coração? Isso é mais pro Carlos, pro Juju. Eu tô fora de coração. Não, manda coração. O negócio do coração é com o Stallone no Rambo 5. Quem não assistiu, assista. Exatamente. Quem não assistiu, é isso aí. E a gente quer agradecer. Pode terminar. Não, pode terminar, cara. A gente quer agradecer você por você estar em julho. E julho é o mês do rock. E no mês de julho nós temos mais entrevistas aqui em homenagem ao mês do rock. Lembrando que os nossos reviews do mês de julho são feitos especialmente ao tema. Claro, teremos apresentações de figuras e action figures voltados ao mundo do rock. Botando bonecos. Somos muitos. Queremos ser milhares. Palavras finais do Léo, que aí está entorpecido com essa aula que a gente teve hoje de rock. Considerações finais. As considerações finais é sexo, drogas e vamos que vamos. Não, foi muito bom, cara. Foi muito bom, cara. Muito, cara. Foi uma puta aula. Thomas, né? É verdade. Thomas, considerações finais? Cara, ouçam rock e não ouçam funk, porque funk é uma bosta. Rock and roll! Olha lá. Muito bem. Olha outro que quer entrar pro cancelamento, mano. Já não chega o Carlos. Não vou nem falar. Já não chega o Carlos. Agora você já quer entrar pro cancelamento. Deixa a galera escutar o funk, mano. Beleza que é uma merda, mas deixa. Minhas considerações finais são: o rock esteve presente na vida do ser humano a partir dos anos 60, na forma de uma rebeldia àquilo que existe. Vamos preservar o rock como ela deve ser e cultivar aquilo que a gente tem como paixão. Até a próxima, pessoal. E tchau. Tchau. Valeu!